Gente, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. As irmãs e irmãos aqui da sala fizeram a leitura ou buscaram pesquisar sobre essa parábola? Não? Ok. Essa parábola, então, nos fala assim. Tinha o pai e 2 filhos. O pai, então, pede ao primeiro que fizesse uma tarefa. Esse, então, recusa de pronto. Diz, não vou fazer nada. Mas depois se arrepende e vai executar aquilo que o pai pediu. O segundo filho, mais dócil, companheiro do pai, recebe a mesma determinação. Vá fazer tal coisa para mim. E ele então sai, mas silenciosamente, apesar de ser dócil, né, e aparentemente ter acatado o pedido do pai, ele não executa a tarefa. E aí, então, Jesus fala assim, qual dos 2 cumpriu a vontade do pai? Então, qual dos 2 cumpriu a vontade do pai? Minha pergunta para a nossa sala aqui de bate-papo. O primeiro, que recusou, ou o segundo, que, apesar da sua docilidade, né, deu a entender que faria, mas não fez? O primeiro. O primeiro. Né? Então, esse é o ponto da nossa discussão de hoje, né, do nosso bate-papo. Porque eu vou fazer algumas perguntas para a nossa sala, tá bem? Essa nossa roda de conversa aqui não será apenas eu falando e os irmãos ouvindo. Nós vamos aqui provocar algumas discussões para que a gente possa pensar juntos. Então, já que nós entendemos a parábola, nós vamos transferir a parábola para os dias de hoje. Então, quem são aqueles, como o primeiro filho, né, que recusou a oportunidade do trabalho, né, de cara, mas depois, refletindo e tal, vindo que tinha feito uma escolha errada, vai lá e se lança para executar o trabalho. E o outro? Aquele que se mostra dócil, né, compassivo, mas também se imiscui, né, de fazer as tarefas que lhes são demandadas. Então, vamos tentar fazer hoje uma retratação, né, dessas 2 figuras para os nossos dias atuais. Quem somos nós que estamos aqui na sala, quem somos nós diante desta parábola? Somos o primeiro ou somos o segundo filho? Vamos lá, vou perguntar aqui sequencialmente para a gente ir respondendo, tá bom? Vera, quem é você nessa parábola? O primeiro. O primeiro? Célia? Eu também. Também? Também. O nosso irmão user, que está aqui apagadinho. Vamos ver. É que às vezes a Ou pessoa é o segundo? não sabe desativar o som. Ah, ok. Então, depois que ele tiver ajuda lá, ele responde. Joelma? Primeiro. O primeiro? É. Carmen? Olha, na verdade... Também. Quem está falando? Tem alguém falando, acho que é o Beto. Fala, Beto. É que eu pensei que você falou Carlos. Eu, na verdade, seria uma mistura dos 2, porque eu não nego e faço. Entendeu? Então... Tá bom. Darcy? Eu acho que eu também sou o primeiro. Ana Kátia? Primeiro? Carla Maria? Está sem som, Carla. Está sem som, Carla. Está sem som, Carla. Pronto, agora foi? Agora Pronto. foi. Pronto. Eu seria o primeiro também. Também? Nossa, primeiro. Com exceção do Carlos, que o Carlos disse que é uma mistura dos 2. Mara Lúcia?
entre essas duas opções, acho que o primeiro. Ok. Ilta, Não posso ser diferente do pessoal, né? A gente às vezes recebe uma incumbência, um chamado e sempre tem uma desculpa de que não vai dar porque eu não tenho condições, mas acaba fazendo. Então eu cairia também no primeiro, né? tá bom. Negar totalmente não. Aham. Regina, Regina Célia? Célia, isso, desculpa. Primeiro, com certeza. Né? Thelma, Eu creio que o nosso dever é ser o primeiro, mas em alguns momentos nós já fomos o segundo. tá bom. Mas você? Eu, agora, hoje, É, o primeiro. tá bom. O nosso Por isso que eu irmão estou Belize. falando, em alguns momentos eu já fui o segundo. Tá bom. Nosso irmão Belize. Eu queria ser o primeiro, mas acho que eu sou o segundo. Ah, é? O Carlos Alberto já falou. Regina Copelo. Eu vou seguir aqui. Eu sou um híbrido. Tá junto com o Carlos. É. Tá bom. Maria José. Maria José caiu. Acho que ela ficou pressionada. Não, estou aqui. Alguns momentos nós somos o primeiro e o segundo, porque de pronto nossa é recusar, e depois que pensa, né, volta atrás e vamos para a segunda opção. Então, mas assim, de pronto, seria o primeiro. Tá bom. Houve umas mudanças aqui de posição. Maria Regina. Primeira, seria a primeira. Nancy. Sueli. Primeira. E Francisco. Bom, Maria e o Francisco estão com alguma dificuldade, né? Bom, gente, então por que é importante nós nos enxergarmos nesta parábola? A gente sabe que a nossa casa espírita ela depende de cada um de nós. A casa espírita não existe sem a presença de seus trabalhadores. E muitas vezes nós somos demandados pela nossa própria casa espírita. E quantas vezes nós reagimos como a parábola nos aponta? E em muitos momentos, com a maioria aqui, né, nós reprovamos a oportunidade, nós recuamos diante da oportunidade, mas muitos são os motivos que nos fazem voltar a ela e acatar a oportunidade do trabalho. Então, muitas das vezes é porque não tem quem faça e o nosso senso de responsabilidade, então, nos impulsiona a fazer. Outros tantos é porque nós mesmos repensamos que estamos ali para servir. E não importa qual trabalho nos seja oferecido. O importante é que o trabalho seja realizado. Então, essa parábola ela é muito importante para nós, trabalhadores da casa espírita, do movimento espírita. Porque quantas vezes nós temos recusado o chamamento ao trabalho? E depois, por motivos muitas vezes não internos, ou seja, que não seja fruto da nossa reflexão quanto trabalhador, mas às vezes impulsionados por impulsos externos, nós voltamos à tarefa. Ah, Mauro, mas a tarefa foi feita. Ok, ela foi feita. Mas será que ela não poderia ter sido feita muito melhor se nós tivéssemos um pouquinho do perfil do segundo, que era aquele mais dócil, né, mais pronto para o serviço, mas sem a mazela do segundo, que é a dissimulação, né? Ou seja, eu estou sempre aquele ali, oh, que beleza, vamos fazer, tem que fazer, por que não fez? Mas quando somos solicitados, a gente arruma as nossas desculpas e não se faz a tarefa, né? Sobrecarregando o primeiro, que apesar de ter
recusado o chamado, mas foi lá para executá-la. Então, eu concordo muito com a posição do nosso irmão Carlos Alberto, né? Nós, na maioria das vezes, temos um pouquinho dos dois. Mas qual pouquinho dos dois nós temos que ter? O segundo, que é aquela questão mais dócil diante da proposta do trabalho. E o primeiro, a energia para executar. Então, se nós construirmos o entendimento de que a docilidade não significa aceitar tudo, mas sim compreender o nosso papel diante da necessidade que se apresenta. O quanto que eu posso contribuir? Será que eu tenho que carregar o piano sozinho? Vou trazer uma experiência de uma casa que eu frequentei muitos anos. Nós tínhamos uma presidente, né, que tinha dificuldade de delegar atividades. Então, tudo caía nas costas dela. Porque se ela não delegava, as pessoas não tinham liberdade para fazer as atividades, né, as tarefas que existiam lá. E muitas vezes ela cansava de dizer que estava sobrecarregada, que precisava de ajuda dos companheiros, mas quando os companheiros se apresentavam, ela tinha dificuldade tremenda de passar, né? Passar o bastão das tarefas. Então, veja como essa relação de proximidade, de confiança, né? De participação, ela precisa existir no nosso meio. Quando nós construímos esse ambiente, né, onde nós conseguimos participar com naturalidade das tarefas, da construção, do pensar o que fazer, do como fazer, quando, quem é o mais habilitado, nós conseguimos diluir esse peso do piano e a tarefa se torna mais fácil, mais leve para todos. Esta parábola, ela quer nos mostrar isto, né? Não adianta nós resistirmos àquilo que sabemos que devemos fazer, que é o caso do primeiro. Por que resistir à tarefa do bem? Por que resistir a atender uma necessidade que a minha instituição, a qual eu me vinculei, a qual eu recebo tantos benefícios de conhecimento, cuidados, carinhos, oportunidades, em realizar aquilo que nós fomos convidados? Ah, Mauro, mas olha, aquilo que me propuseram, eu não sei fazer. Vamos nos qualificar. Por que não buscar a qualificação ao invés de recusar o trabalho? O segundo, também uma experiência que eu vivi nessa casa por muito tempo, eram pessoas que estavam ali desde a fundação, eram fundadores da instituição, e nunca assumiram nenhum papel de responsabilidade na casa. Dizendo, sabe o quê? Ah, eu não tenho capacidade para isso. Ah, eu não sou capaz de fazer aquilo. Fulano é muito melhor. Mas nós não podemos ficar transferindo as oportunidades e as responsabilidades para o próximo. Nós temos que botar o nosso tijolinho na construção, né? Então, essa parábola, ela é muito atual. Porque, como disse aqui, né, a grande maioria, todos nós temos um quê dos dois irmãos, né? Que é a parábola dos filhos, mas, na verdade, são dois irmãos. Um com temperamento, né, um pouco mais impulsivo, explosivo, reativo, mas com a energia e com a coerência de pensar se não é, de fato, o momento dele dar um pouco de si. E o outro, apesar de ser companheiro, presente, mas pouco liberto, pouco impulsionado para a realização das tarefas. E nós encontramos isso com naturalidade no nosso meio. Com naturalidade. Isso não nos torna pior nem melhor do que ninguém. São apenas características que nós temos que olhar e perceber o quanto que esta característica que eu carrego está contribuindo para o meu desenvolvimento enquanto espíritos milenários que somos
e a minha contribuição na minha casa espírita, ou no movimento espírita. Porque a casa espírita não é uma ilha. Ela está inserida dentro de um oceano maior. Nós somos uma gota dentro de um oceano que se mistura, que troca, que recebe influências e influencia. Por isso que a nossa participação no movimento espírita, ele deve ser expressivo. É um dos chamados, é uma das tarefas, né, que nós, enquanto filhos, vamos ver como vamos reagir. A Darcy está aqui, né, que é a grande expoente aí do nosso movimento, constantemente luta pela nossa participação, né, pelo crescimento do movimento, mas o movimento só vai crescer se nós aderirmos a ele. A nossa casa só se tornará firme e sólida se nós nos aderirmos a ela. Mas como ser aderente, né? Como ser o sentimento de pertencimento daquele espaço? Se nós, efetivamente, arregaçarmos as nossas mangas e nos lançarmos ao trabalho. Então, uma casa espírita, ela é tão sólida quanto a integração dos seus membros diante das tarefas que ela enverga, né? E o movimento espírita será tão sólido quanto a participação das suas casas no movimento que ele enverga. Então, nós precisamos, de fato, como o nosso irmão Carlos Alberto falou, né, ser um híbrido dos dois elementos mais positivos que esta parábola nos oferece, que é, do primeiro, a energia para fazer, a lucidez para refletir, e do segundo, a docilidade, né, para que nós possamos estar sempre prontos para, quando formos chamados e convocados, estarmos ali à disposição. Então, esses são os pontos, né, que nós precisamos observar. E pelo que a gente pode perceber, o nosso movimento e as nossas casas, os seus membros têm isso. Mas, muitas das vezes, nós não somos estimulados a isso. E aí passa por uma série de questões, desde o modelo de gestão até a forma da relação interpessoal. Porque são esses dois fatores que serão alavancas para que nós possamos desenvolver esses dois pontos, né, ideais dentro de um perfil de um trabalhador espírita. Então, o modelo de gestão ele interfere nesse processo quando, por exemplo, ele estimula uma gestão participativa, né, onde ele abre espaço para ouvir, onde ele abre espaço para que as pessoas possam falar da forma que pensam sobre aquilo que é colocado, quando ele estimula os companheiros, né, a estarem diante de determinadas tarefas. Então, essa liderança, que a gente lá no movimento espírita chama de liderança servidora, é esse estimulador, impulsionador, para que nós tenhamos confiança, alegria e ânimo para estarmos nas tarefas. E o segundo ponto, que nós falamos aqui, que é a questão da delegação, né? De nós prepararmos de forma contínua esses continuadores da nossa casa, isso é muito importante. Porque se nós já temos a certeza de que a nossa instituição ela é formada por seus membros, nós temos que cada vez mais preparar os membros para seguirem com naturalidade na continuidade das tarefas. Então, eu vejo que este momento, né, que nós fomos presenteados aí com essa parábola tão importante, tão atual, é o momento, sim, de nós refletirmos. Esse espaço que estamos recebendo, né, de o afastamento, né, social aí, também está servindo para nós refletirmos sobre isso. Eu tenho a certeza que cada um dos irmãos estão preocupados como está a casa diante da sua missão. Estamos em nossas casas, estamos fazendo nossos estudos, né? Estamos fazendo aí as vibrações, os grupos que se organizam para isso. Mas essa é apenas a ponta do iceberg
diante da missão que a casa espírita que se ergueu, né, existe. Então, esse momento de reflexão ele é muito importante, porque como a gente está cansado de ouvir aí esse novo jargão, um novo normal, né? Dentro desse novo normal, também nós vamos ter que nos reposicionar. E diante desse chamamento que a parábola nos faz, é o momento de nós olharmos, né, e dizermos assim, caramba, eu estou já negando há tanto tempo, será que não está na hora de eu fazer como primeiro filho e voltar e fazer a tarefa? Ou então, eu já estou também aqui, sou tantos anos já nessa casa e nunca me arrisquei a me colocar diante de uma tarefa, será que também já não é o momento de eu mudar essa posição e vencer as minhas próprias dificuldades para o meu próprio bem como crescimento e também para o bem da instituição? Então, meus irmãos, essa é o fundo dessa parábola, né? Que nos chama ao trabalho. É uma parábola que nos chama ao trabalho, nos chama à reflexão, né? Então, eu me senti muito feliz em estudá-la, eu não a conhecia, né? Foi muito bom para mim, e fiz essa reflexão, trazendo para os dias de hoje, tirando como exemplo experiências que eu já vivi e que se enquadraram muito bem, né, nessa proposta, e uma reflexão para o futuro, onde nós, de fato, precisamos ter esse olhar observador do quanto nós estamos mais próximos do primeiro, ou seja, aquele que reclama de pronto e depois leva um tempo para se lançar ao trabalho, ou aquele, né, que de forma dissimulada está sempre bem na fita, mas quando solicitado para o trabalho tem sempre uma desculpa, né, para não realizá-la. Então, fica aqui esse preâmbulo, né, da parábola e vamos abrir, então, para as perguntas, né, colocações que algum dos irmãos possam ter, senão eu faço as minhas perguntas daqui para aí. Regina, você que está aí como mediadora, pode abrir os microfones para os irmãos falarem? Espera aí, Mauro. Pronto. Aí, cada um agora pode, que quiser fazer a pergunta, pode habilitar seu som. Todos têm essa prerrogativa. Eu não sei se é uma pergunta. Bem, eu gostaria de, na hora que você perguntou se era primeiro ou segundo, como eu gosto muito de fazer tudo, gosto de fazer as coisas, eu incorro num erro. Porque minha palavra, eu acho que meu pai me ensinou que era do tamanho do bigode. Eu não tenho bigode de uma palavra. Se eu disse que vou fazer, eu viro que nem uma... Eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir. Eu sou responsável por aquilo. Então, às vezes, pensando, não é mais fácil você, vamos dizer, do que eu me sobrecarregar, do jeito que eu me sobrecarrego. Hoje, por exemplo, estou aqui, sabe Deus como. Porque um me pede uma coisa, outro me pede outra, e eu quero agradar. O erro é esse, eu quero fazer. Eu gosto de ser. Mas, às vezes, eu não consigo. Porque a idade não está deixando. Aí o conflito fica grande. Agora, dizer não, eu não conheço essa palavra, eu não sei dizer não. Então, eu acho que tem um problema, quer dizer, não é a casa espírita, por exemplo, eu sou nova nessa, mas nova não, né? Já tem algum tempo. Mas eu vim de uma outra casa e como eu era uma pessoa que não fazia nada em casa, eu ia de segunda a sexta. E se tivesse que ir no sábado, se tivesse que ir no domingo, porque a história a gente quer viver. A Regina ontem estava falando que ela está ali, ela adora ir para lá. Eu fico pensando assim, eu estou tão cansada, eu não sei se eu aguentaria. Mas ela vai, ela limpa e quer ficar lá. Sei o que é isso, porque já fiz isso. Então, eu fico pensando, dizer que vai fazer e não fazer, eu acho que é pior do que você brigar na hora, porque você está tão cansado e dizer, não, não vou fazer. Depois sai correndo e faz. Desculpa, eu falo demais. Nada, foi ótimo. Mais alguém?
Mauro, o que acontece, que eu vejo, né, pelos anos que a gente já está na casa espírita, de que realmente as pessoas, às vezes, elas são pegas de surpresa. Elas mesmas não se conhecem, não sabem o valor que têm. Então, você chega perto da pessoa e convida para determinada atividade, ela se mostra refratária. Não dá, outra hora, ela dá alguma desculpa de que poderia passar por aquilo perfeitamente, né? Mas, além da insegurança, eu acho que às vezes é mesmo essa falta de sentir que a casa é uma só para todos, que tem que haver essa colaboração. Então, você mesmo falou, às vezes a pessoa não tem a menor experiência, mas pode ser reciclada, ela pode aprender. Então, ela vai aos poucos aprendendo. O importante é realmente ela aceitar. Então, no caso dos dois irmãos, os dois se negaram, né? Os dois não tiveram essa atitude de eu vou enfrentar, você precisa de mim, eu estou aqui. Um se negou, mas depois a consciência pesou e ele foi e fez. O outro de pronto se negou, quer dizer, eu acho que no segundo caso, ele foi muito categórico, ele não quis nem pensar na possibilidade de aprender, de refletir. Ele disse que não. Então, dentro da casa espírita, a gente tem muito isso. Às vezes é insegurança, a pessoa que não tem condições de se reconhecer. Então, a gente diz, né, que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Se o trabalho apareceu, é porque a espiritualidade está indicando aquela pessoa. Mas, às vezes, a pessoa está fugindo. Então, eu acho que boa vontade, querer ajudar é fundamental. Você aprende tudo. Você não sabe fazer? Então, vai me ensinando. Eu vou aos poucos. Fica comigo. Eu, muitas vezes, eu até digo, né, quando vem alguém que vai se auxiliar, mas eu vou ficar nervosa. Pode deixar, no teu dia eu vou ser dirigente. Qualquer coisa, se você na hora não quiser fazer a prece, eu faço por você. Eu tento dar essa confiança para as minhas companheiras quando elas estão iniciando. A Regina está balançando a cabeça que sabe que não é mentira isso, né? Quer dizer, então, é confiar na casa espírita, principalmente quando você recebe um convite, você está preparado para isso. Então, eu acho que o caso dos dois irmãos, aquele segundo, ele foi assim, sem meios termos. Não vou fazer porque não quero, porque não posso, mas não fez. Então, para nós, dentro desse clima de companheirismo da casa, o importante é você sempre se sentir pronto para o trabalho. No segundo, só para a gente poder alinhar, né? Na verdade, no segundo caso, o segundo irmão, ele é aquele que aparenta ter aceitado fazer, mas no final ele não faz, né? Mas aparenta dar a entender que iria fazer. Que mais? Mas isso que a Ilta falou é muito importante. É nós nos sentirmos confiantes, mesmo que sem a devida preparação. Mas como é que eu vou ser confiante sem ter a segurança de saber fazer? É como a irmã falou, tendo ao seu lado uma equipe que lhe dá essa segurança. Que apesar da oportunidade ser recente em sua vida, mas você sabe que vai olhar para o lado e vai ter alguém onde você vai poder se sustentar, se equilibrar, né? No momento do sufoco, você tem a quem recorrer. E esse é o nosso papel. Né? Nós temos aí tantos e tantos companheiros que às vezes têm uma capacidade imensa, né? Mas têm a dificuldade de se expor. Mas quando solicitado, né, quando cutucado, ele demonstra ali a sua capacidade. E nós precisamos conhecer essas capacidades das pessoas que estão à nossa volta. Eu vi muita casa espírita, eu falo isso lá na área de ações estratégicas, né, quando a gente tem nossas reuniões, que casas em que as pessoas entravam e saíam fantasmas, que ninguém nem perguntava o que estava fazendo ali. Pessoas que começavam a frequentar com uma certa regularidade e não eram nem... Tá bom, você chegou à nossa casa como? Qual a sua necessidade? No que podemos ajudar? Seja bem-vinda. Então, nós precisamos entender, como eu falei no início, que a casa espírita é uma casa de acolhimento, né? Até é um trabalho que o SESG vem desenvolvendo, né, dentro dessa cultura. A casa de acolhimento ela tem que ser próxima uns dos outros, né?
E aí buscarmos conhecer as potencialidades e as necessidades dos companheiros. Porque assim nós vamos conseguir dar esse material, essa condição da nossa casa progredir, né? Ser mais sustentável. Nessa casa que eu frequentei mais de 30 anos, foi desde o berçário até a diretoria, nós recebemos lá uma família. A missão dessa casa era cura, né? Porque o fundador era um médico curador. Então, sabe como é que é, né? Cura chama muita gente. E chegou lá uma família em que a esposa a esposa da família, né, a mãe, ela tinha esclerose múltipla. Ela era uma secretária executiva de uma grande empresa, tinha sido afastada, estava como incapaz, né? E aí ela tinha que passar regularmente pela junta médica, que acompanhava o quadro dela. E a junta tinha sido categórica, esclerose múltipla, progressiva e sem cura. Beleza. A família chegou, era o casal e um casal de filhos. Então, os filhos foram para a evangelização, a menina mais velha foi para a mocidade, o mais novo foi para a moral cristã, e os pais foram para a reunião pública e ela para o atendimento, né, de saúde que existia na casa. E aí ela começou a melhorar. Ela foi melhorando, a doença foi regredindo. Ela ia nas revisões e os médicos não sabiam explicar por que a doença nela estava regredindo. O marido, então, um diretor aposentado de uma grande multinacional, na área de logística, começou a querer retribuir. Poxa, minha família está sendo tão bem assistida, minha esposa está sendo tão agraciada que eu quero ajudar de alguma maneira. E aí perguntou, vem cá, eu gostaria de ajudar, como é que eu posso ajudar? Ah, olha, ali atrás tem a nossa sucata. A gente amassa a latinha e no final do mês a gente pesa essa latinha aí, vende, isso dá um dinheirinho para a manutenção da casa. Ah, beleza, vou lá amassar a latinha. E papo vai, papo vem, ele começa a se inteirar do que a casa efetivamente tem. E nós tínhamos uma assistência social lá que atendia mais ou menos umas 60, 70 famílias e que todo mês tinha a campanha do quilinho. As pessoas recolhiam quilinho e tal, mas nunca era suficiente e a casa tinha que botar um dinheirinho ali para cobrir e fechar a bolsa. Então, eles viram e perguntou assim, eu poderia ajudar lá na assistência social? Ah, sim, nós precisamos de mãos lá, ótimo, vai sim, ele era um jovem senhor, né? Muito bem. Ele foi lá para essa atividade, começou a observar, viu a quantidade que era gasta por mês. No mês seguinte, encostou 2 caminhões de gêneros na casa. Entupiu até o teto de gêneros. Ou seja, deixou essa atividade pronta para atender há 3 meses para frente. Foi uma ótima atitude, não foi? Com certeza. Foi ótimo, né? Foi, com certeza. Mas criou uma confusão danada. É. Porque o companheiro que estava lá Ele perguntou. décadas, né, se melindrou. Pô, como é que pode? Esse cara chega hoje e já vem mexer aqui no meu trabalho, aí, e agora? Entende, gente? Então, olha só, nós precisamos, né, daquela musiquinha da alegria cristã. Ela precisa ecoar não só nos nossos ouvidos, mas na nossa alma. E por isso que eu falei de conhecer as pessoas que frequentam a nossa casa. Olha que benefício que o conhecimento desse companheiro trouxe para uma atividade tão importante, né? E tantos outros lá, né, dentistas e psicólogos, né, que iam lá se tratar, se beneficiavam e acabavam tendo ali a oportunidade de colaborar com o seu potencial. Mas qual a dificuldade que nós temos de fazer isso? Será que nós ainda já tiramos isso de letra? Será que nós abordamos os nossos frequentadores, buscamos saber das suas necessidades e buscamos saber das suas potencialidades?
Será que nós temos facilidade de acolher aquele que chega dentro do nosso núcleo, né, da nossa instituição? Ou ainda estamos aí com a imagem desse companheiro que se melindra quando alguém traz algo novo para a atividade que nós estamos acostumados? Isso é muito importante da gente refletir, né? Porque se nós ainda temos essa postura, nós estamos condenando a nossa casa a um prejuízo em uma dessas atividades. E assim muitas outras coisas aconteciam lá, né? Dentro desse viés. Por exemplo, o fundador, ele deliberava um espaço para uma pessoa, olha, aqui vai ser o espaço da bandinha. Aí, ok, a bandinha funcionou ali anos. Aí a casa mudou, a frequência mudou, né? Precisou remodelar os espaços. Aí a pessoa já se apropriou do espaço. Esse espaço aqui é meu. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mesmo que ela esteja ali ociosa. É a necessidade bem necessidade, mas é a deficiência do apego que muitas vezes nós temos. Então, a casa espírita não é nossa, mas ela depende de nós. Os espaços não são nossos, mas depende de nós. Então, vamos trabalhar melhor, né, essa nossa relação, não só com as pessoas, mas com a própria instituição, com o próprio movimento, né? Eu não sei aqui quantos dos irmãos frequentam as reuniões do seu, né? Mas seria ótimo que frequentassem, que criassem um estímulo de rodízio para vocês verem quão rico é aquele espaço. Um espaço de capacitação, né? Onde nós podemos levar as nossas necessidades, que o seu irá se desdobrar para nos capacitar. Então, o movimento espírita, como muitas pessoas pensam de forma equivocada, não é aquele que se julga dono do espiritismo e que quer ditar como eu quero funcionar. Não, longe disso. O que eu percebo que o CERJ, pelo menos, né, que é o representante da Federativa no Rio de Janeiro, quer fazer, é facilitar a nossa vida, criar mecanismos para que a nossa casa possa funcionar melhor dentro do seu modelo de funcionamento. Então, assim, eu falo desses espaços porque eu tenho certeza que muitos de nós aqui da sala recebem o convite para ir ao seu. Recebe o convite para participar de uma atividade que o CERJ possa estar desenvolvendo. E reagimos como uma postura desses dois irmãos. Ou negando, não quero saber, CERJ, não, falar de gestão para quê? Ou então, que negócio legal, tá, mas eu não tenho tempo de ir, não. Entendem, pessoal? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade de nós pensarmos melhor, né? Não só olhando para as nossas próprias intenções, mas também o quanto que a minha ação ou reação irá contribuir positivamente ou negativamente para os nossos trabalhos e a nossa casa. Mas estávamos aí com os microfones abertos aí para as pessoas. Vamos continuar? O Mauro, eu fico pensando muito assim, na nossa casa, a gente, acho que por ter esse sistema de colegiado, graças a Deus, assim, não é perfeição, mas a gente consegue acolher e dividir, o que é uma coisa muito boa para nós, né? Então, graças a... No outro dia eu estava até conversando, quando a gente sabe das dissensões que há, né, no próprio movimento, e lá na nossa casa, graças a Deus, não há, quer dizer, a gente, pelo menos não há nada assim, gritante. E isso é muito importante para o clima bom, né, para que as pessoas se sintam pertencentes, mas a gente, as pessoas do colegiado se ressentem, né, de que precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda, né? E é difícil mesmo, né? As pessoas, isso que você falou é muito importante.
Você pode não saber fazer uma coisa, mas sabe fazer outra. Então, a gente entender qual é a vocação de cada um e cada um entender a sua vocação também, para saber o que pode oferecer. Isso é verdade. O Divaldo tem uma palestra chamada Casa Espírita, Problemas e Soluções. Tem no YouTube, eu acho muito, muito legal. Eu, de vez em quando, vejo essa palestra dele, né? Porque ele retrata ali não só experiências que ele teve, mas também das perguntas que as pessoas compartilham dessa palestra, né? Então, a gente vê exatamente isso. Nós precisamos olhar para o lado e saber das potencialidades de cada um. Porque é muito mais fácil nós contribuirmos 98% melhor dentro das capacidades que temos do que contribuirmos 10% dentro de uma capacidade que nós não temos. Não significa que eu não possa desenvolver a capacidade, mas hoje eu não tenho. Mas eu tenho outras capacidades que eu posso colocar a serviço. Vou dar um outro exemplo. Nessa mesma instituição, precisava de médiuns para o passe, porque lá o passe era coletivo, tinha um túnel de passe, e ficavam dois passistas, um de frente para o outro, assim, numa fileira de 12, né? Um de frente para o outro, 6 de um lado, 6 do outro. Então, precisava de muita gente para o passe. E pegaram um irmão, falou, meu irmão fulano, você já está há muito tempo na nossa casa e tal, você pode ir para o corpo mediúnico. Aí, o que faz lá? Nós estudamos e tudo, né? Temos lá os trabalhos de comunicação dos espíritos e tal. Tá, mas o que eu vou fazer lá? Não, olha só, o irmão pode dar passe, pode assistir a reunião mediúnica. Tá, mas eu não vou receber espírito não, né? Porque eu tenho medo de espírito. Então, veja, é uma pessoa ótima, e de fato era uma pessoa ótima, né? Dentro da capacidade dele. Ele cuidava de toda a parte elétrica da casa, porque ele era um eletricista de formação. Mas ele tinha dificuldade numa relação com o propósito da casa, que é o atendimento também aos espíritos, né? Então, ele não tinha esta capacitação para estar naquela reunião. E muitas vezes, por necessidade, nós acabamos impondo, em aspas, né? Pressionando emocionalmente os companheiros para estar numa atividade a qual ele não está preparado ou não está devidamente pronto para exercê-la. E aí nós vamos ter prejuízo na atividade. Nessa mesma instituição, aconteceu uma coisa que foi algo muito triste. Essa instituição ela tinha, na mocidade, mais de 100 jovens. E na Moral Cristã, mais de 300 crianças. Muito bem. Crianças que eram filhos dos frequentadores, fora a evangelização das famílias assistidas, que acontecia uma vez por mês. Aconteceu que, numa determinada gestão, um irmão que assumiu a presidência falou o seguinte: olha, nós vamos unir as crianças, a evangelização dos assistidos com a evangelização normal, né? Aquela que já existia lá na casa. Então, as famílias que iam uma vez por mês teriam que ir todo domingo, toda semana, para poder as crianças assistirem à evangelização toda semana. E os pais iriam para a reunião pública. Muito bem, isso foi uma deliberação, não foi uma pergunta, foi uma deliberação. O que vocês acham que aconteceu? Quantos evangelizadores nós temos aqui na sala hoje? Levanta o dedinho aí. Uma, Thelma. Tem mais evangelizador na sala ou só a Thelma? Thelma, como é que você se sentiria dentro de uma proposta dessa? Como evangelizadora ou como evangelizando? Como evangelizadora. É uma situação delicada, né? Porque você está colocando uma regra, né?
E não sabemos se vai ter, todos vão poder atender. Tá, mas você, se fosse perguntada... A tendência é a evasão, né? Tá bom, mas você como evangelizadora, se fosse perguntada sobre essa intenção, o que você diria? Para o trabalho seria bom. Para o trabalho seria bom? Seria. Ótimo. Mais alguém aqui é evangelizador? Acho que não, né? Muito bem. O que aconteceu, então? Houve a evasão, que a Thelma falou, mas por quê? Porque não houve uma preparação, não houve uma adaptação de ambos os lados. Então, as crianças das famílias assistidas não queriam estar lá toda semana. Então, quando elas estavam lá contrariadas, elas atrapalhavam a aula. E a evangelizadora, que era a Thelma, que estava lá na frente, perdia mais tempo tentando botar ordem nas crianças do que passar a evangelização. O que aconteceu? Os filhos dos frequentadores disseram para os pais assim, olha, eu não quero mais ir na evangelização, porque o coleguinha lá puxa meu cabelo, porque o coleguinha lá quebra meu lápis, porque o coleguinha... Aí o que acontece? Se a criança não vai, os pais não vão. Ou seja, uma evangelização que tinha mais de 300 crianças, acabou. Acabou, literalmente acabou. Só ficaram os filhos dos assistidos porque estava condicionado a receber a bolsa. Olha quanta coisa errada. Por quê? Porque não houve isso que os irmãos falaram aqui, a história do colegiado, a Regina falou, né? Onde nós colocamos a proposta e a proposta é avaliada por todos aqueles que, de alguma maneira, interagem, têm algum ponto de contato sobre ela. É assim que nós fortalecemos um grupo. Porque a ideia em si, original, ela não é ruim. Desde que os evangelizadores se capacitassem, porque era um outro público, é a história do Dócio, né? Do irmão Dócio. As crianças já iam naturalmente. Então, já estavam preparadas para sentar na salinha da aula, fazer as atividades, né? Já estavam acostumadas. Ou seja, não houve uma preparação nem dos evangelizadores, nem dos evangelizandos de ambas as partes. Então, essa proposta, gente, de tornar a nossa convivência participativa, ela é um antídoto para os conflitos. Porque antes que eles aconteçam, a gente é capaz de prevê-los. E, dessa maneira, agirmos no sentido de evitá-los. Essa parábola retratou isso. Quantas vezes nós recebemos, né, dos gestores da nossa casa, ou de algum companheiro, uma solicitação desta maneira: precisamos de tal coisa. Por que nós não colocamos assim, gente, vamos fazer uma reunião para tratarmos desses pontos? E aí, nessa reunião, se coloca a necessidade, se vê qual o perfil que melhor se adequa a essa necessidade, se dentre os irmãos já temos alguém com aquela capacitação, e se houver, ele vai se sentir muito mais confortável de poder fazer, uma vez que é uma área do conhecimento que ele domina, ou se não houver ninguém, aquele que está disposto a se capacitar para realizar. Não fica muito mais leve? Todos nós ali não contribuímos para a solução, então todos nós vamos remar junto para a realização do sucesso daquilo que foi planejado. Isso evita, de forma gigantesca, problemas, não só nos nossos relacionamentos, mas na execução das tarefas. E da mesma forma que estamos falando, olhando para as nossas casas espíritas, é pensar da mesma maneira para o movimento espírita. A Darcy não vai ficar aí para semente, né? Um dia ela vai passar o bastão. E de um trabalho muito bem organizado, muito bem feito, precisamos nos dispor a fazer.
Porque depende, gente, da continuidade do movimento, a nossa presença nele. Ó, temos tantas áreas lá, a área da educação, né? A área de unificação, a área de ações estratégicas. Hoje... E às vezes, Thelma, às vezes a questão não é só a boa vontade, né? É preciso capacitar, é preciso qualificar. Então, você está falando aí da questão dos seus, né? O seu capacita as pessoas, mas muitas vezes a gente faz um trabalho de capacitação e naquele dia vão poucas casas, poucos adessos. Então, ocorre mais ou menos com o filho 2 aí, né? Exatamente. Então, a Thelminha pegou bem a ideia, né? Ou seja, nós precisamos, gente, se nós somos aqueles vanguardeiros da doutrina espírita, né? Aqueles a quem Jesus conta conosco. Se a nossa casa é um ponto de luz, quem mantém a luz acesa somos nós. Então, nós precisamos, sim, né, de unir os 2 pontos ótimos desses 2 irmãos, que é a vontade de fazer de um e a docilidade do outro, né? E assim, com certeza, nós seremos melhores trabalhadores da seara de Jesus. Não importa o momento que chegarmos, temos aí também, né, os trabalhadores da última hora, não importa. Importa é a intensidade do trabalho que nós vamos desenvolver. Não importa se chegamos a 1 mês, a 1 ano, a 10 anos, não importa. Olha lá o companheiro que chegou com a família e resolveu um problema de décadas. Então, isso mostra que Jesus é mais atual do que a gente pensa. Os trabalhadores da última hora somos nós. E não vamos ficar olhando para o salário do outro. Vamos prestar atenção no nosso desempenho no trabalho. Então, mas quem sou eu para ser dirigente da casa? É você, sim, você é trabalhador da casa. Mas eu não sei nada de administração, se informe, vai conversar com a Jandira. Né? Hoje já temos lá o grupo do WhatsApp, né? Casa Legal, que todas as dúvidas são tiradas lá, ela com todo carinho e atenção nos orienta. Eu gosto de criança, mas eu não sei dar aula. Vai se capacitar, vai conversar com a Thelma. A Thelma vai orientar, vai te formar. No momento, lá no início, você vai fazer com ela parceria, depois ela vai largar sua mão, você vai lidar sozinha. Eu gostaria tanto de fazer palestra, mas eu não tenho dificuldade. Vença a sua dificuldade. Comece fazendo a leitura de abertura, de preparo da reunião. Depois peça alguém para fazer o estudo com você. É assim que começa. Eu, quando era jovem, e me chamavam lá, né, para responder pergunta do Livro dos Espíritos, eu me abaixava para amarrar o tênis, para ninguém me ver. Olha eu negando aí a primeira vez, né? Depois eu dizia, não posso ser isso, gente. Eu tenho que saber, eu tenho que ir lá responder. E aí tomei coragem, fomos e tudo. Então, gente, é assim mesmo, nós somos assim. Nós temos que vencer as nossas dificuldades para oferecermos mais e com mais qualidade para Jesus. Não é para a gente, não. O trabalho, quando bate a nossa porta, é Jesus nos dando a oportunidade. Então, nós precisamos pegá-la com força para que ela não escorregue das nossas mãos, né? Bom, alguém mais quer falar alguma coisa? Acho que estamos no nosso horário. Eu não quero avançar o horário de vocês. Eu também falo muito. Estou aí à disposição, Regina. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Mauro? Hoje tivemos uma palestra diferente, né, Mauro? Interativa. Interativa. Bom, eu acho que é isso, Mauro. Muito, muito, muito obrigada. A gente esteve junto no sábado, na reunião do 12º seu, e agora aqui, Repeteco de Mauro, coisa boa. Pensar, né, qual dos 2 filhos ou o que dos 2 filhos, né, podemos trazer para cada um de nós, assim, né? Isso é que é o que fazer para que as pessoas venham aqui, e a gente fica sempre... As pessoas me ligam, Regina, posso fazer... Gente, eu não sou dona da casa. Por acaso,
eu estou no colegiado, por acaso, eu estou na administração, mas a casa não pertence a mim, ela é de todos nós. Então, quem quiser trazer, quem quiser ajudar, é sempre, sempre muito bem-vindo. Graças a Deus, esta casa é assim. Pelo menos isso, né? Que bom. A gente tem que agradecer a Deus essa oportunidade que todos temos de trabalhar em prol da casa de Jorge Niemeyer.